um gênero com 2 espécies, né, até o momento, uma ocorrendo no Cerrado e uma na Amazônia, a gente começou a pensar num nome que pudesse, de alguma forma, exemplificar essa distribuição. Uma das tribos que ocorre no Cerrado e na Amazônia, que são os Inhambiquara, pareceu um nome bem apropriado. A nação Nambiquara são cerca de 30 aldeias pequenas, com 30, 35 pessoas por aldeia. Morei com eles durante 10 meses no total, ficando sempre metade do tempo na aldeia de Floresta, aldeia Lantesul, e a outra metade do tempo na aldeia Juína, no Cerrado. Esse gênero novo Inhambiquara faz parte de um grupo de borboletas chamado Satirine. São caracterizados por terem uma coloração de fundo geralmente marrom. Então são borboletas que não são muito chamativas para o público em geral. A espécie nova que ocorre no Cerrado, que a gente chamou de Inhambiquara serradensis, que até o momento a gente acha que é exclusivamente do Cerrado, então por isso o nome serradense é uma forma de chamar atenção para o Cerrado, que é um bioma que está sendo altamente devastado. Quando a gente acabou de fazer o mapeamento, a gente percebeu que ela é típica do Cerrado. Então ela é uma espécie que ela só existe até o momento em regiões onde existe a vegetação que a gente chama de cerrado. A gente sabe muito pouco sobre ela. Por exemplo, ainda não conhecemos como são o ciclo de vida, então os ovos, as lagartas, a pupa. A gente mal sabe do que ela se alimenta. É notável o quanto a gente conhece muito pouco além da distribuição geográfica dela. Na verdade, eu comecei estudando um outro gênero de satirine, outro gênero de optiquina chamado Parifitmoides. E Inhambiquara, eles são muito parecidos, particularmente as serradenses, porque eles têm aqueles ocelinhos na região ventral bem característicos. Então, inicialmente, eu pensei que pudesse ser uma espécie nova de Parifitmoides. Foi bem interessante porque conseguimos casar as evidências morfológicas com os dados moleculares e vimos que sim, que na verdade era uma espécie nova e, além disso, também era um gênero novo. A dieta dos Nambiquara, em geral, compreende tanto plantas, também vertebrados, parte de caça também, e também alguns insetos. O fato de que eles retiram o seu sustento da terra, embora eles pratiquem um pouco de agricultura, né? A área necessária para a vida dos animais que são caçados é muito grande. E essa região atualmente é soja. Aqui a aldeia, e essa área toda, que era aqui esse miolo onde eles caçavam, né, agora em cinza, mostra as plantações de soja. O Cerrado hoje está reduzido a praticamente 20% da sua cobertura original. E essa degradação continua acelerada. Por quê? Porque para muita gente o Cerrado não merece ser conservado. As pessoas falam da Mata Atlântica, da Amazônia, tudo que se quer fazer é arrancar o Cerrado e se plantar soja. Bom, se a gente não fizer nada para conter essa degradação do Cerrado, a borboleta então está tão ameaçada quanto a própria vegetação do Cerrado. Esta e todas as outras espécies de animais e plantas que são características e restritas ao Cerrado correm um sério risco de serem ou extintas ou pelo menos severamente impactadas nas próximas décadas, se nada for feito, obviamente. Então aí as pessoas às vezes perguntam, né, qual a relevância e por que é importante quando a gente dá um nome a uma espécie nova que não era conhecida. Se a gente pensar que das possíveis 10 milhões ou mais de espécies de organismos que existem no planeta, um pouco mais de 1,5 milhão foram descritas, a primeira pergunta é respondida de uma maneira muito simples. A gente não conhece quais são os seres vivos que compartilham o planeta conosco. Para a gente pensar em conservação da biodiversidade, conhecer e distinguir cada um desses tipos de organismos é algo muito importante. Por exemplo, se a gente pensa que maior diversidade está relacionada hoje com a melhor qualidade de vida, conhecer essa biodiversidade é importante para que a gente consiga no futuro planejar uma vida melhor para o ser humano nesse planeta.